Doce e amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos por este Evangelho no lar, oportunidade sublime que nos aproxima dos teus ensinamentos, nos traz o conhecimento das leis divinas, da verdadeira vida e do amor. Por isso, te sabemos presente entre nós. Que as falanges amorosas, os queridos benfeitores do mundo espiritual, nos tragam, doce Jesus, tuas bênçãos, sua presença amiga, seu carinho, tudo aquilo que nós precisamos para nos mantermos em paz, em serenidade, para conseguirmos de alguma forma cumprir tudo aquilo a que um dia nos propusemos ou que de alguma forma nos foi imposto pelas leis divinas para esta existência. As mensagens que vamos ouvir, com certeza, as ouvimos já em algumas vezes, mas porque somos ainda avessos às coisas divinas. Nos é difícil vivenciarmos ainda as leis do amor. Teremos que as continuar a ouvir muitas vezes, para que elas se registem no nosso ser, a fim de as conseguirmos vivenciar em cada dia. Uma vez mais agradecemos por este momento e te rogamos, Jesus, que fiques presente nesta hora e sempre, que assim seja. Ora, vamos então dar início ao estudo do Evangelho no lar. O Evangelho é aberto ao calha. Temos que procurar o princípio. E saiu o capítulo 11º, amar o próximo como a si mesmo. Lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu património intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos.
A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os gérmenes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, conservam-se escravizados aos instintos. O espírito precisa de ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa é então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Segundo o autor espiritual Lázaro citou, o instinto nos aproxima dos animais. Na realidade, o princípio do homem é o instinto, porque, pela evolução, o espírito humano evoluiu dos animais. Então, o espírito humano ele começa a sua vida consciencial tendo instintos. E o convívio entre os espíritos vão aprimorando os sentimentos, como o Espírito disse. Nós só conseguimos expandir o sentimento através do convívio. Nós precisamos nos afastar do eu para podermos alcançar o próximo e, assim, desenvolvermos o amor. Para nos afastarmos do eu, nós precisamos nos afastar do egoísmo. E assim, então, afastando-nos do egoísmo, nós vamos perceber a existência do próximo. Percebendo a existência do próximo, nós podemos, então, aprimorar esse contato, despertando o sentimento. E o amor, que é a expressão máxima desse sentimento que une todos os seres, ou que deve unir todos os seres. Então, o sentimento do amor, ele parte do princípio em que nós devemos nos afastar do eu, do egoísmo. Como disse, como está no Evangelho, em outra parte, a antítese do egoísmo é a caridade. Ou seja, é praticando a caridade que nós olhamos para o próximo e que nós observamos as dificuldades do próximo. Nem todo aquele próximo de nós está em pior condição que nós. Então, nós assim podemos perceber que nós também somos piores do que outros. E, com isso, nós podemos desenvolver o amor próprio. Quando Jesus diz amai o próximo como a ti mesmo, nós podemos também pensar, ame a ti mesmo como amas o próximo, porque nós observamos também muitas situações em que nós dedicamos amor às pessoas, mas nós não nos amamos, nós nos martirizamos, nós passamos por diversos processos que são contrários ao amor conosco mesmo. Então, para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós temos que primeiro amar a nós mesmos. Eu acho que esse é a síntese do amor. Então, nós temos que nos amar, nos libertar do egoísmo, para podermos expandir o nosso amor para os outros. Quer comentar? Então, é nesse sentido que eu vejo esta lição, a lição do amor. Porque
Definição de amor nós encontramos na literatura com vários autores. Nós conhecemos a definição de amor de Camões, por exemplo, mas aquela definição é o amor entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. Mas só que o amor verdadeiro é aquele amor que une todos os povos, que olha para os mais fracos e se abaixa para levantá-los. Então, este é que é o amor verdadeiro. Então, amor que Jesus nos recomendou, amarmos ao próximo, olhar para todos de forma em que nós possamos auxiliar a todos na medida das nossas possibilidades, para que nós podemos também fazer-nos merecedores da ajuda dos outros. Então, agora é a leitura da Fonte Viva, não é? Sim. Então, a nossa segunda mensagem é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o item 9 com o tema Estejamos Contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Paulo, versículo 6, capítulo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Porque esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto. Porque reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mielheiro para socorro do próximo ou de si mesmo nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro, cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuirmos a graça de contar com o pão e com o agasalho de cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento.